O ser humano, ele nasce ruim, tendo uma natureza maligna, ou a sociedade o corrompe? Ele nasce bom, puro, e conforme ele vai vivendo numa sociedade podre, ele vai se tornando podre também. Pois bem, esse será o tema que nós iremos debater em cima do anime Violet, que é um dos panos de fundo que está por debaixo dessa obra. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Eu sou o André Gussi e esse é o Entreter e Conhecer. Se você já é da casa, muito obrigado por voltar. Sua participação sempre é muito importante para nós. Agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo de hoje. É comum as pessoas menosprezarem os animes falando: ah, isso é um desenho com ação, luta, muita violência e tudo mais, coisas sem sentidos. Porém, de alguns vídeos pra cá eu estou mostrando que o background de muitos animes é muito rico. A proposta por detrás das obras mostram que não é só uma coisa com violência, com luta e tudo mais. Tem toda uma história por detrás, tem todo um ensinamento que eles querem passar. Eu já fiz alguns vídeos aqui analisando com Evangelion, Boku no Hero, Violet, esse que inclusive é desse daqui, e também o Retalha, que estou fazendo algumas aulas de história. Deixarei aqui o link de uma playlist, caso você queira consultar, vale a pena, é muito importante. Sem contar que essa playlist aqui nos ajuda quando algum pai te perguntar o que você aprende assistindo essas coisas. Você assiste aqui o conteúdo desse canal e fala: ó, assistindo Evangelho eu aprendi sobre a individualidade, já Boku no Hero eu aprendi sobre Sócrates, e mostra que dentro desse universo de anime tem muito conhecimento. Bom, esse vídeo aqui eu vou estruturar da seguinte forma. A primeira, eu farei um levantamento filosófico entre dois pensadores que pensam, um, que a natureza é perversa, com Thomas Hobbes, e outro, que a natureza do ser humano é boa e a sociedade o corrompe, com Rousseau. Fazerei um breve resumo das ideias desses autores. Em seguida, eu farei uma perspectiva histórica e até do nosso cotidiano, como esse debate é muito presente, não só quando esses pensadores viveram, mas ainda hoje em dia e ao decorrer da história também. E numa terceira parte eu vincularei esse debate dentro de Violet. E vale lembrar que esse é o último vídeo teórico sobre Violet. Os próximos vídeos eu irei pegar episódio por episódio e mostrando essas coisas, essa construção da personagem de Violet. O primeiro vídeo que eu fiz o primeiro vídeo teórico que eu fiz sobre Violet foi sobre inteligências emocionais, que são 5 etapas e tudo mais. Deixarei o card aqui. E a partir do próximo vídeo de Violet, nós começaremos a destrinchar e compreender a construção dessa personagem. Vamos lá, na primeira parte, vamos começar falando aqui de Thomas Hobbes. Eu sei, a capa aqui é dos Pensadores, não dá pra ver o título, mas enfim, tá aqui. Li bastante na faculdade na matéria de filosofia. Ele é considerado um filósofo naturalista, que ele alega que a natureza humana é perversa. O ser humano, ele é egoísta por natureza. E o ser humano, ele domina a natureza, os demais animais. E o único animal que consegue passar a perna no ser humano é o próprio ser humano. Tanto que tem uma frase dele que é: o homem é o lobo do próprio homem. Ou seja, não temos nenhum predador que nos consegue nos caçar. Porém, é o próprio ser humano que passa a cera nele. Tanto que tem uma música da Peach que ela canta, ela mostra: o lobo é o lobo do homem. Eu vou parar de cantar, porque se eu cantar aqui, eu vou ter que montar um canal só de música. Não, eu sou péssimo cantando. Eu, como cantor, dou um belo de um cozinheiro. Já botei fogo na cozinha 2 vezes. Mas enfim, e detalhe, uma vez foi fritando ovo e outra fazendo um enroladinho de presunto e queijo. Então não, fritando ovo não, foi nuggets. Tá de brincadeira, né? Essa música da Peach, vou deixar aqui o nome dela, tudo bonitinho, ela fala que desde os tempos que o homem vai passando a perna no outro e tudo mais. Ó, já ia tentar cantar de novo. Ah, não. E então ela está representando justamente essa ideia de Thomas Hobbes. Então o Thomas Hobbes, vendo essa natureza maligna, ele fala que antes do Estado, o ser humano vivia no estado de selvageria, que era um passando a perna do outro e ele vivia como um animal como o outro, não conseguia evoluir. Com a aquisição do Estado, e principalmente na figura do rei, ele vai falar que o papel principal do rei é conter esses impulsos malignos do ser humano. Então o rei, ele é aquele cara que vai botar ordem na casa e vai fazer com que o ser humano trabalhe em coletividade, evoluindo na sociedade. Tanto que o Hobbes, ele define o rei
como um Leviatã, que seria um monstro criado na antiguidade, alguns relatos bíblicos, que ele compõe os corpos que ele vai comendo, ele é um monstro que come corpos, e esses corpos vão fazendo parte do corpo dele, tendo a cabeça do monstro. O Hobbes, ele vai fazer um Leviatã, no qual tem a cabeça do rei e os corpos humanos formando esse conjunto. Então isso quer dizer o quê? Que quem é que comanda todos os seres humanos, as vontades e tudo mais? O rei. Inclusive, filósofo esse que eu já relacionei com o anime Evangelion. Se você curte essa obra, ou você curte filosofia e relaciona com o entretenimento, tá o card aqui específico para ele. Então, para Thomas Hobbes, um indivíduo, ele não é nada, ele nasce ruim. Se você deixar ele livre, ele só vai fazer coisas ruins, o ser humano. Então você precisa de uma figura forte que coloque no lugar, que é o rei. Aqui, o importante é ressaltar, ele não é nada democrático, ele é assim. É isso e pronto, acabou. Tanto que ele vai defender o absolutismo, aquele poder central do rei. Em contrapartida do Hobbes, eu vou trazer aqui um outro filósofo do século XVIII. Ele é suíço, porém ele fez sua carreira toda na França, que é o Jean-Jacques Rousseau, considerado um dos melhores iluministas e o pai da democracia moderna. O Rousseau, ele alega que o ser humano ele nasce bom por natureza. Porém, a sociedade o corrompe, ou seja, a forma como as pessoas vivem, a sociedade em si, acaba distorcendo essa benevolência humana, o tornando egoísta e os males. E nessa perspectiva de Rousseau, tanto que nesse livro aqui, Emílio, ou da educação, um dos principais pontos que ele mostra aqui, que para você viver numa sociedade harmoniosa e você não sofrer com esses males assim do egoísmo, entre outras coisas, o principal papel aqui é da educação. Então, se você preza a educação numa sociedade no sentido mais amplo, de você dar oportunidades, de você da sociedade manter e criar, zelar pelo bem-estar social, essa sociedade viverá de forma digna. Os indivíduos que crescerão nela viverão dessa forma. No entanto, se você vive numa sociedade onde não pensa na educação, onde um só quer explorar o outro e das piores coisas possíveis, isso daí a tendência é o que? Você viver numa sociedade ruim. Ele aqui dá uma super atenção à educação. É importante ressaltar que essa dualidade da natureza humana boa ou ruim não fica presente só nesses filósofos, vem perpetuando há muito tempo, inclusive no nosso cotidiano. É comum vermos pessoas que acreditam que o ser humano é bonzinho por natureza, outros não, que o ser humano desde pequeno é maligno. Na perspectiva hobbesiana, as pessoas que acham que esse homem é mal por natureza, isso é muito comum em ditaduras, no qual as pessoas se acham superiores a outros grupos e governam e tudo mais. Tal como raça de cachorro, sabe? Tem cachorro que é mais dócil, tem cachorro que é mais violento, e eles vão tratando dessa forma. Esse grupo de pessoas encara o ser humano da mesma forma. Um grupo de pessoas age mais dessa forma, outro grupo de pessoas agem de outra, e assim vai. Então, vale citar aqui um exemplo dessa ideia hobbesiana, o nazismo, no qual eles se sentiam superiores e achavam que tinham que exterminar os demais. No universo de Violet, isso está muito presente, porque o povo que perdeu a guerra lá dentro do cenário, eles não aceitam a derrota porque eles acham assim, como nós vamos ser governados por eles, eles venceram, nós somos melhores do que eles, nós que devemos mandar, tanto que vai ter um resquício de guerra ainda perpetuando ali no embate, tanto que vai ser os últimos episódios que mostrará isso. Bom, isso também é muito presente no Japão. É normal você ver em outros animes essa perspectiva. Tanto que eu estou separando um vídeo só para nós entendermos a cultura japonesa. E essa perspectiva de um achar superior do outro é presente no Japão. Não por menos que o Japão participou da Segunda Guerra Mundial, aliado a quem? Aos nazistas. Se bem que essa aliança aos nazistas não é só essa questão da racial. Tem outros fatores econômicos, estratégicos e tudo mais. Tema esse, inclusive, que eu estou analisando em Retalha também, que é um anime todo dedicado à Segunda Guerra Mundial. Já na perspectiva de Rousseau, as pessoas que acreditam que a educação pode salvar o mundo, isso daí não é raro você ver inúmeras instituições, governos europeus e tudo mais que supervalorizam a educação, porque é nesse ponto que você vai criar uma sociedade melhor. Isso daí é muito forte em alguns países europeus, principalmente nos nórdicos lá, Dinamarca, Suécia e entre outros. Então, você focar na educação
você salva a humanidade. No Japão isso é muito forte também, a questão da educação, tanto que todo mundo se curva ao imperador no Japão. E dizem que o imperador se curva quando ele se encontra com o professor. Tem outras regiões, por exemplo, no Oriente Médio, que eles super valorizam o professor, no qual eu já tive a oportunidade de fazer mochileiro lá. Fiquei uns 20, 30 dias lá andando e eu dormia nas casas de pessoas, de amigos, de amigos, de amigos, de amigos, enfim. Muitas vezes eu nem conhecia as pessoas que estavam me hospedando. E eles gostavam de conversar bastante. E quando eu falava que eu era professor, a casa parava. Meio que eles acordavam os filhos, falavam, ele é professor, não sei o que honra ter um professor aqui. E eles me davam os presentes dos mais variados. Eu ganhei canetas da Montblanc, camisetas da Pierre Cardin, Tony Hilfiger, marcas assim que eu nunca pensaria em comprar. Eles presenteavam muito, assim, faziam banquetes, verdadeiros banquetes para mim. E eu perguntava para eles, mas eu não sou professor aqui, eu sou professor lá do Brasil. Eles falam, não importa. O professor é a base da sociedade e tudo mais. Por quê? São tipos de pensamentos que valorizam a educação. E agora, entrando aqui no contexto de Violet, onde é que esse embate está presente? Bom, primeiro, quando lá mostra cenas da Violet no exército, que todo momento ela está em disputa, as pessoas tratam a Violet feito um animal, um bicho, como se ela tivesse uma natureza ruim, como se ela fosse um experimento, ela não fosse digna de ser tratada assim. O pessoal do exército trata-a dessa forma. Já a primeira pessoa a agir de forma diferente foi o Major. Por quê? Quando ele assume o comando da Violet, ele começa a tratar como uma pessoa digna. Ele começa a ensinar ela a falar, começa a ensinar ela a escrever, começa a tratar de forma assim que nunca ninguém tratou. Tanto que ela vai se mostrando uma pessoa totalmente ingênua. Ela é uma máquina de guerra que sai matando todo mundo, mas tem uma mente assim, um tanto quanto ingênua, eu já falei essa palavra, mas é um termo mais correto. Ela tem uma pureza. Ela foi treinada para fazer aquilo. Aquilo não é a natureza dela. Tanto que vai mostrando essa construção dela, sair desse monstro de guerra e se tornando um ser que não é que ela se torna, um ser que não maligno, entendeu? Tanto que ela se torna uma autômata que escreve cartas. Ela consegue destrinchar, ela consegue traduzir os sentimentos que as pessoas não conseguem verbalizar, ela escreve em cartas. E é uma profissão extremamente difícil, essa daí. Vai você tentar ajudar uma pessoa que está numa crise, entender essa crise dela, colocar essa crise no papel, e tanto que as pessoas, quando veem as cartas dela, liam as cartas que ela escrevia do sentimento delas, as pessoas sentiam alívio. Então, a Violet, no exército, era tratado como um ser ruim. O Major, ele falou, não, ela não é um ser ruim, ela é um ser normal. Tanto que todo mundo, quando vê o Major agindo dessa forma, eles ficam olhando de rabo de olho. Olha lá o brinquedinho do Major, a ferramenta do Major, ficam criticando dessa forma. Quando acaba a guerra, ele vai delegar os cuidados da Violet ao Rodgins, que ele que vai, que pega ela, e o Rodgins é o segundo personagem que trata de forma dignamente. Mas ainda vai aprender muitas coisas no futuro. Talvez seria mais fácil viver se você não aprendesse nada. Tanto que o Rodgins dá um ursinho de pelúcia para ela. Isso eu vou analisar mais específico. Qual é o símbolo disso? Olha, ela é uma criança. Segunda série, ela tem 14, 15 anos. Então ela é uma adolescente. E aí, ele vai, primeiro leva ela na casa, ela não consegue ficar na casa e foge. Ele acolhe, dá um emprego, faz de tudo para ela se tornar uma pessoa boa. E o fruto que ela consegue lá no final, ela vai e supera essa situação. Ela consegue desenvolver uma inteligência emocional, e tanto que ela pega todas essas questões e fala, eu vou resolver todos os meus problemas sem a violência. Mesmo ela sendo uma pessoa com extrema força, com extremo poder, ela não usa desse poder, ela não usa dessa força para resolver os problemas dela. Ela evita ao máximo, porque ela fala, eu não sou esse monstro, eu sou uma pessoa digna. E tanto que vários eventos que a gente pode ver algumas partes ali, que ela está num combate, o pessoal está atirando nela, ela simplesmente desarma todo mundo, dá um tapa ali, outro lá para deixá-los imóveis, mas não mata. Porque ela optou que nunca mais mataria alguém. Então, aqui, nessa perspectiva, então, nós podemos dizer que a série acredita, o ensinamento que a Violet está dizendo é, o ser humano
ele é bom por natureza. Depende muito de como ele foi criado. Então essa é a lição dele. É isso que um dos ensinamentos que o Violet tem nos trazer. Porque a todo momento ficam questionando se é possível uma máquina de guerra igual a Violet se tornar um ser angelical como ela nos aparece. Porque quando a gente assiste os primeiros episódios, vemos aquele ser angelical, nós não conseguimos imaginar o passado dela. Que na guerra ela destrinchava. No livro, aquilo que eu falei, no anime, deixa a desejar as cenas de ação. Se você vê no livro, ela era um monstro no campo de batalha. No entanto, ela fala, não serei esse ser. Tanto que tem um episódio que ela encontra um ex-soldado que sabia o que ela aconteceu. E o cara fica indignado. O quê? Como que um monstro desse se tornou uma autômata? Isso não é possível. As pessoas questionando. Mas qual é o resultado final que a série traz? Que sim, o ser humano ele pode ser bom. Sim, depende muito da educação. Então nesse embate de Hobbes ou Rousseau, quem é que vence na série? Rousseau. Então, o que importa é a educação. O que importa é como as pessoas são tratadas. Se você quer tratar alguém, se você quer alguém que seja uma pessoa digna, trate-o com dignidade. E dessa forma ele terá essa resposta. E você, concorda com isso? O ser humano, ele nasce bom e a sociedade o corrompe, sendo a educação o principal caminho? Ou não? O ser humano, ele tem essa natureza perversa e tem que ter alguém para sempre colocar nesse lugar assim, ó, bloqueando, tal como mostra a ideia de Hobbes e algumas outras pessoas. Então fica assim. O próximo vídeo que eu farei análise de anime, séries e tudo mais, eu farei uma pausa com Violet e trarei aqui One Piece. Irei relacionar com algumas filosofias contidas nas artes marciais e com um filósofo aí um tanto quanto polêmico chamado Nietzsche. Se você curte One Piece, ou filosofia, ou arte marcial, espere que na terça-feira da semana que vem eu trarei essa reflexão. Essa fala que eu disse para vocês, de o pai perguntando aqui, é uma coisa que eu sofri muito na minha infância. Meu pai não deixava assistir várias coisas, porque ele perguntava, o que isso vai trazer, o que isso vai te ensinar? E ele tesourava. Uma coisa que eu nunca consegui assistir, por exemplo, era Chaves. Se meu pai visse eu assistindo Chaves aqui, o pau cantava. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Então eu sempre colocava assim, assistia. Eu via se eu já assisti o episódio, eu parava de assistir. E era uma coisa assim muito estranha, porque na escola todo mundo vivia falando Chaves. Eu assistia na casa dos meus amigos, eles já sabiam a fala antecipada. E eu me sentia perdido. Outra coisa que aconteceu, outro desenho que aconteceu comigo isso daí, foi um do Kenny, South Park. Eu também não podia assistir. Eu lembro que era uma febre no dia lá, passava de terça-feira à noite na MTV. E na quarta-feira era todo mundo comentando como o Kenny morreu. Eu sempre viajando. E aí, nas primeiras temporadas de South Park, inclusive, o Kenny morria todo episódio. E era sempre a discussão de como o Kenny morria. E o dia que eu consegui assistir South Park foi o especial de Natal e o primeiro episódio que o Kenny não morreu. E eu sem contar que ali eu me senti perdido, né? Mas enfim, voltando aqui pro conteúdo do vídeo, mas enfim, fica a dica aí, caso alguém te questionar para que você assiste anime, o que você está aprendendo, desses discursos aí, assista, pega a propriedade disso e fale, mostre que anime também é cultura, séries, jogos, nesse canal aqui eu trago todos esses caminhos que nos ajudam a mostrar esses fatos. E lógico, e para encerrar não poderia de fazer a sessão agradecimentos, que como sempre não posso deixar de agradecer a quem? A quem? A Lilian, a minha esposa, que ela é diretora de fotografia, ela tá dando um tchauzinho para vocês aí. O que ela faz aqui no canal? Ela é diretora de fotografia, ela fica me ajudando no roteiro, ela fica me questionando, enfim, dá umas broncas de vez em quando. Enfim, o canal é nosso, na verdade. Muito obrigado, amor. Sua ajuda é muito importante. Queria deixar um agradecimento também ao Eto, que está fazendo a edição desse vídeo. Muito obrigado. E lógico, não poderia de deixar de agradecer a você que assistiu até aqui. Muito obrigado e até a próxima. Existe gato com natureza boa ou ruim? Ou a sociedade o corrompe? Ah, não é da Mimi que eu vou falar não, né?